São poucas as empresas que pagam dividendos. A maioria paga juros sobre capital próprio. E o juro sobre capital próprio ele é tributado. Eu não sei até que ponto a tributação do dividendo poderia ser uma alavanca para o governo tributar mais. Ao contrário, ele vai inibir o cidadão de investir. Tem uma coisa, o governo ele pensa em subtrair, não é isso? Ao passo que o empresário ele pensa em quê? Em contribuir. Está entendendo? Então, lamentavelmente, o governo está sistematicamente através de órgãos, por exemplo, os sindicatos. Os sindicatos, a cada momento, querem mais garantias, mais direitos e mais benefícios para o trabalhador. Na razão direta que você amplia direitos, benefícios, você elimina o emprego. Você veja que coisa interessante. Vocês, nesse método da AGF, vocês focam em dividendos. E há várias empresas públicas, né, as de economia mista, listadas em bolsas, que pagam um bom dividendo. Como é que vocês fazem para fazer esse balanço? Porque, como você mesmo disse, boa parte dos gestores do Estado não são caras competentes igual o pessoal da iniciativa privada. São regidos por outros estímulos. A empresa, às vezes, não está interessada em gerar lucro, ela quer fazer outras coisas. Quando que vocês decidem que uma empresa pública é boa o suficiente para estar na carteira e quando que vocês falam, poxa, isso aqui, tipo Petrobras, pagou um queimão de dividendos, mas não estava na carteira de vocês. Quando que vocês olham e falam, isso aqui, por mais que pague bem, eu não vou colocar? Quando ela tem compromissos, tá certo? Por exemplo, o que é um compromisso? O Banco do Brasil, por exemplo, ele tem um compromisso que é para cobrir a conta dos funcionários apresentados, né? Tá certo? Então, há uma dependência, há um compromisso, é isso? A Petrobras nunca teve esse compromisso. Passou a ter agora porque ajudou o governo a melhorar as contas, a estrutura fiscal. Mas isso não vai continuar, com certeza. É temporário, tá certo? Então, por exemplo, você pega a Eletrobras. A Eletrobras tem um mecanismo diferente. A Eletrobras, ela estatutariamente, ela tem um dispositivo que ela é obrigada a pagar dividendo, 10% sobre as ações preferenciais. Então, ela paga dividendo mínimo, prioritário e obrigatório. Então, ela tem um compromisso. Está entendendo? Então, por exemplo, o Banco Santander, qual é o compromisso dele? Mandar dinheiro para a Espanha. Então, ele tem um compromisso. Então, você precisa avaliar se a empresa tem algum compromisso. Quando a empresa não tem compromissos dessa natureza, ela tem o compromisso com quem? Com o controlador ou com os controladores. Está correto? E é isso aí. Então, basta você avaliar isso. Então, esse é um dos fundamentos muito importante quando você vai investir em uma ação. Você pega, por exemplo, a TRPL, a Transmissora Paulista de Energia Elétrica. Ela tem um compromisso de alimentar os seus controladores lá fora. Tá certo? Você pega, por exemplo, a Taesa. Ela tem o compromisso de transferir recursos, tanto para a TRPL como para a CEMIG. Então, você vai avaliando todos esses compromissos. Coisa que a maioria não faz, né? Entendeu? Então, esse é um dos fundamentos. Tá correto? Eu vou só fazer alguns complementos. Tem alguns outros fatores também bastante importantes. Primeiro, o setor. Dificilmente a gente investiria, por exemplo, nos Correios se fosse uma empresa de capital aberto, né? Então, acho que o setor faz muita diferença. Você investir numa empresa de logística para uma empresa de energia, né? São bichos completamente diferentes. Sim. Você tem que ver qual governo, né? Qual estado que é ali sócio dessa empresa. Então, por exemplo, uma CEMIG ou alguma estatal de controle do governo estadual é um nível de risco, de repente, diferente de uma cuja União seja sócio, né? Então, por exemplo, hoje aventua-se a privatização da Copel, que é uma empresa cujo o governo do estado do Paraná
é um grande acionista. Então, tudo muito depende do nível de governança corporativa e, em última instância, o preço. De nada vale ser uma excelente empresa se isso não vai ser um bom investimento. E isso depende da margem de segurança com que você investe. Então, a gente estava falando hoje, né, um pouco mais cedo sobre o Banco do Brasil. Estava olhando aqui no nosso aplicativo, a GF+. O valor patrimonial da ação é R$ 51,50. Bom, Tá. isso depende, porque eu vi com o Felipe, que tem duas formas de avaliar. Baseado no último resultado, vamos chutar R$ 52 reais. Quer dizer, o papel está cotado a 34 hoje. Muito abaixo do seu valor patrimonial, né? Entre outras métricas que a gente analisa, dividend yield, PL, enfim. Então, é uma excelente empresa, falando operacionalmente, tem ali alguma robustez de governança em relação a outras empresas, né? Então, não sofre tanto quanto uma Petrobras, por exemplo, e o fator preço acaba sendo extremamente importante, né? Porque é o que vai determinar, claro, é o que vai determinar o seu retorno total ao acionista, que é a somatória de quanto você recebe e reinveste em dividendos, mais a consequência natural de ter um bom portfólio com boas empresas, que é a valorização dos seus ativos, né? Então, acho que o preço também é um fator fundamental aí. Então, Banco do Brasil, por exemplo, passaria no crivo de vocês, apesar de um risco maior em comparação ao último governo de uma interferência na empresa, mas Petrobras não. Sem dúvida. Não, no Banco do Brasil é muito difícil interferência, porque o estatuto do banco, ele blinda muitos procedimentos inadequados. Mas você não acha que isso pode mudar? Porque até a lei das estatais, eu ouvi alguns gestores falando, né? A Petrobras tem uma certa blindagem, lei das estatais. O que aconteceu foi... Mas aí você tem a Previ, que cerceia isso. Eu vou te dar um exemplo prático. A CEMIG, enquanto administrada por bons gestores, era um papel excelente. Caiu na mão do PT, não pagava nem salário. Voltou para a mão de um bom gestor, voltou a ser um bom papel. Então, a empresa é boa, é a questão da gestão.